Bem, a campanha do governo iraniano para neutralizar o serviço de internet do satélite da Starlink no Irã, com a ajuda dos chineses, deu resultado por apenas 2 dias. Desde essa madrugada, vídeos vindos de várias cidades do Irã mostram que o movimento pela queda dos ayatolás não arrefeceu. É uma luta que começou contra a desintegração econômica do país, mas rapidamente degringolou para uma luta por uma própria sobrevivência. Para vocês terem uma ideia, hoje não há nem mesmo água potável no Irã. Os preços dos alimentos básicos dispararam e a moeda nacional continua a se desvalorizar. Já vimos outras ondas de protesto contra o regime. Entre 1999, apenas 20 anos depois da Revolução Islâmica, até o ano de 2003, houve várias manifestações pela democratização do Irã. Em 2009, no entanto, a Revolução Verde tomou conta das ruas porque os ayatolás roubaram a eleição. Eles elegeram Ahmadinejad quando todas as indicações mostravam que quem teria que ter ganho era o Mousavi, que era um democrata. Naquela ocasião, o presidente Obama tinha toda a possibilidade de se colocar ao lado do povo, que clamava não só pela liberdade, mas por eleições transparentes. Obama decidiu ficar do lado dos tiranos, enviando a eles bilhões de dólares para que eles assinassem o famigerado acordo nuclear. Mais recentemente, entre 2022 e 2023, se vocês lembram, milhares foram para as ruas do Irã para protestar o assassinato de Mahsa Amini, a garota que foi assassinada pela polícia da modéstia que existe lá, porque apesar dela estar completamente coberta, um pouco do cabelo dela estava mostrando. Em todos esses protestos, milhares de pessoas foram mortas e outras milhares presas, muitas delas executadas. Somente nessa última onda, 800 manifestantes foram condenados à morte por serem, prestem atenção, acho que eu já falei isso domingo passado, mas cada vez eu fico ainda mais chocada quando eu repito isso. Existe uma pena por você ser inimigo de Deus. Então, essa pena é a pena de morte. Mas a onda, dessa vez, parece que não quer enfraquecer. O povo iraniano está cheio da corrupção, da tirania religiosa, da economia em frangalhos. É um clamor por mudança, com o povo gritando liberdade e com o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, filho do falecido Shah do Irã, exilado, emergindo como um símbolo por muitos nas ruas. O desfecho depende muito da coragem dos líderes mundiais que, com muita frequência, se esquivam dos problemas alheios, a não ser que esses problemas envolvam Israel. Até agora, o mais perturbador é o silêncio das instituições que afirmam existir para momentos exatamente como esse, como a ONU. Na guerra entre Israel e o Hamas, por exemplo, quando o silêncio deveria ter dado lugar à condenação pública e ao reconhecimento do estupro de mulheres inocentes em meio à longa lista de horrores, o silêncio foi ensurdecedor. E o silêncio continua a ser ensurdecedor hoje em relação, por exemplo, ao massacre dos cristãos na Nigéria. Que resposta temos visto da ONU? E agora o mesmo padrão se repete com o Irã. A ONU se disse chocada e pediu aos ayatolás contenção diante das imagens de dezenas de corpos pelas ruas. Algumas ONGs que ainda operam no país estimam em 20 mil os mortos pelas autoridades. Contenção, mais nada. Imagine se fosse Israel.
contenção, uma palavra vaga, vazia e sem consequência. Ela não especifica que ação que eles apoiam, se continuar a pressionar o regime com sanções, se ajudar os manifestantes a se comunicarem, ou impor consequências que correspondam à escala do massacre. A esquerda americana, por seu lado, que vimos tão engajadas em campos universitários e nas ruas, condenando a resposta israelense ao ataque horroroso do 7 de outubro, exigindo o fim da ocupação de Israel do rio ao mar, está completamente muda no que se refere ao regime iraniano. Greta Thunberg, a sueca do clima, não organizou nenhuma flotilha em apoio ao povo iraniano. Nenhuma estrela de Hollywood, músico ou outra personalidade denunciou o Ayatollah Ali Khamenei pelos massacres dos seus próprios cidadãos. Ninguém condenou as ações do Irã na cerimônia do Globo de Ouro na semana passada. Os gays, os queers pela Palestina também estão mudos. Também não ouvimos nada do novo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ou das organizações feministas. E nenhum pio do senador Bernie Sanders, que sempre corre para denunciar a injustiça e os direitos dos palestinos. Para eles é sempre conveniente falar de um genocídio inexistente em Gaza. Mas quando milhares são massacrados em mais de 200 cidades do Irã, onde estão as suas vozes agora? Onde está a urgência? Onde está a organização, a pressão constante, a linguagem moral e clara que insiste que o povo iraniano tem direitos que devem ser defendidos? Cadê? Em um momento como esse, o silêncio não é neutralidade, é um abandono. Aliás, nessa semana, a própria ONU publicou um relatório admitindo que não há fome em Gaza. Alguém viu isso nas manchetes dos jornais? Claro que não. Mas procurem na internet que está lá. Isso não esteve nas manchetes porque não dá para condenar Israel. O que está acontecendo dentro do Irã não é apenas uma crise interna, gente. É uma crise global. A República Islâmica mantém um mundo refém por meio de suas ambições nucleares e pelo uso de exércitos terroristas que agora estão sendo importados para fazer o trabalho sujo de eliminar a oposição e os manifestantes. O Irã trouxe nos últimos dias soldados do Afeganistão, do Iraque, do Paquistão, para eles lidarem com os manifestantes. E hoje renovou as ameaças a Trump e aos Estados Unidos. Diante dessa realidade, é difícil entender por que os países mais diretamente afetados pelas ambições dos ayatolás não enxergam esse momento como uma oportunidade, talvez a melhor de todas, uma que não vai se repetir tão cedo se esse regime sobreviver. Essa oportunidade é para empoderar as pessoas que podem, de fato, reverter a situação no Irã e potencialmente promover uma mudança de regime. E se for o filho do Shah, tanto melhor. Ele quer reatar com os Estados Unidos, ele falou que iria, a primeira coisa, declarar fins das hostilidades e o reconhecimento de Israel. Ele quer entrar nos acordos de Abraão, que ele chamou de Acordo de Ciro. Quer melhor que isso? A Rússia e a China estão fora disso, claro. A Rússia depende do Irã, de quem compra os drones que usa na guerra contra a Ucrânia, e a China é o maior comprador do petróleo sancionado do Irã. Mas aonde estão os países árabes? Onde está a Europa nisso tudo? Os Estados Unidos e Israel, por seu lado, manifestaram publicamente seu apoio ao povo iraniano. Isso nós vimos. Donald Trump avisou o Irã que ele interviria se os manifestantes fossem atacados. Eles foram, estão sendo. Através das redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores de Israel tem dito ao povo iraniano que Israel está ao seu lado.
Os governos podem garantir que os manifestantes tenham ferramentas necessárias para fortalecer os seus protestos. Isso é o que o mundo deveria estar fazendo agora. Habilitar redes privadas virtuais para que as pessoas possam se comunicar, possam se organizar e possam especialmente contar a verdade ao mundo do que está realmente acontecendo no Irã. Por décadas, os iranianos têm implorado por ajuda externa para derrubarem os ayatolás e a guarda revolucionária islâmica, que mergulharam o país em uma corrupção e violações de direitos humanos. Uma ajuda que até agora não veio. O que fica claro é que a queima de judeus vivos em suas casas por terroristas islâmicos iguais aos nazistas é motivo de comemoração. A brutalização de iranianos em suas ruas por fanáticos islâmicos é motivo de silêncio. O fato de o regime iraniano representar uma grande ameaça para os Estados Unidos e para a civilização ocidental e para o seu próprio povo não importa. Temos que rezar para que Trump rejeite esse pensamento distorcido e, em vez disso, aproveite essa oportunidade para ajudar a redefinir a situação estratégica do Oriente Médio e do mundo, contribuindo para a queda desse império do mal do Irã. Vamos esperar que a suspensão do ataque por Trump, que ele declarou essa semana que não iria mais atacar, seja somente uma tática para ganhar tempo e não uma estratégia de preservação do regime. Trump e seus assessores precisam ter em mente que esses clérigos, esses ayatolás, são motivados apenas pelo ódio. Ódio do Ocidente, ódio dos nossos valores, de nossas liberdades principalmente. Não são honestos e nem são morais, nem são religiosos. São pessoas desonestas e com pensamentos distorcidos que não têm qualquer noção do que é justiça. A oportunidade é agora. Infelizmente, chegou a hora de os líderes que se importam com a humanidade reconhecerem esse ponto de virada histórico e protegerem o povo iraniano da tirania. O futuro do Irã está também em nossas mãos.